Olá, voltamos com mais um programa de entrevistas da TV Web Luz e o tema de hoje é Espiritismo no Brasil. Para falar sobre esse assunto, temos como convidado Ivan René Franzolin. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Elisângela. É um prazer estar aqui na TV Web Luz. Seja bem-vindo à TV Web Luz. Ivan, através das pesquisas dos censos do IBGE sobre religião, interessou o assunto espiritismo. Recentemente, ele fez uma pesquisa para conhecer os espíritas do Brasil, não é isso? E as casas espíritas. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ivan, sobre essa pesquisa que você fez. Então, essa pesquisa, Elisângela, eu fiz no intuito de ajudar o movimento espírita, as instituições. Porque toda instituição, ela precisa conhecer o seu público para poder direcionar suas ações de comunicação. Como é que eu vou me comunicar com esse público? Eu não sei o que ele pensa, como ele pensa, o que ele faz. Então, isso que me interessou. Olha, até o momento nunca foi feita uma pesquisa, nem pela Federação Espírita Brasileira. Nunca foi feita nenhuma pesquisa nessa área, de como pensam, de como trabalham, quais são as atividades dos espíritas no Brasil. Ivan, você acredita que a comunicação consegue divulgar com fidelidade o espiritismo? A comunicação, sim. É que a comunicação não é tão fácil como a gente pensa. Por exemplo, eu estou falando, então eu penso, logo estou me comunicando. Mas muitas vezes eu passo ideias ou eu dou margem para outras interpretações. Então, pesquisas que eu já tinha feito na década de 80, de 90, em alguns centros espíritas que eu participei, eu identifiquei problemas que estavam ocorrendo no centro que nós não sabíamos. Palestras que eram repetitivas, que eram sempre sobre os capítulos do Evangelho, o público não estava gostando. E nós sempre fazíamos assim, sempre foi feito assim, então nunca ninguém pensou em mudar. A partir da pesquisa, nós tivemos indicadores para mudar, para satisfazer o nosso público. Naturalmente, tem limites essa satisfação, porque nós temos que ser fiéis à nossa doutrina espírita, mas temos um bom espaço para trabalhar. Dos frequentadores e trabalhadores, na sua pesquisa, eu vi que 74% das mulheres lideram, né, no movimento espírita. Por quê? Então, os censos do IBGE já mostram a primeira coisa. No Brasil, temos um pouquinho mais de mulheres. É 1%, mas é 1% a mais. Então, tem um pouquinho menos de homem, no geral, no Brasil, né? E nos censos 2000 e 2010, ficou claro que no Espiritismo tem mais mulheres do que homens, mas era um pouco mais, 5%, 10% a mais. Nessa pesquisa, que é uma pesquisa, tecnicamente, ela é conhecida como não probabilística. Por quê? Porque eu coloquei na internet, então eu não sei quem é que respondeu essa pesquisa. Por exemplo, pessoas que não têm familiaridade com a internet não tiveram contato com essa pesquisa, não tiveram essa oportunidade. Então, não é a pesquisa ideal. É que a pesquisa ideal, eu preciso contratar um instituto de pesquisa, e sai caro, né? Então, nós aproveitamos a tecnologia, a internet, e fazemos pela internet. Então, nesse sentido, as mulheres nos centros espíritas, elas têm o maior número de participação. E quando a gente participa, nós vemos isso. Ivan, qual que é a sua percepção em relação aos centros espíritas hoje? Por que os centros espíritas têm tão poucos jovens, conforme também constava na sua pesquisa? Acredita que os centros não estão preparados para receber esses jovens, não têm atrativos para chamar esses jovens? Falta adolescência nesses centros espíritas. Na sua opinião, o que falta para que esses jovens venham até o centro? Então, nós não tínhamos essa pesquisa nos anos anteriores, há 10, 20 anos. Eu tenho só a minha percepção do movimento espírita. A minha percepção é que antigamente os jovens estavam em peso no centro espírita. A minha percepção é essa, das pessoas da minha idade também é essa. Hoje, me parece que bem pouco
deve ter caído assim pelo menos 50%, se não caiu mais. Naturalmente, há exceções, há casas que os jovens se movimentam muito bem, né? Mas, e, no geral, os jovens não têm tido uma participação tão grande. Olha, são vários fatores, Elisângela. Eu imagino que o fator atual de sobrevivência, de ter que estudar muito, a sociedade hoje exige muito estudo, você precisa trabalhar, procurar emprego, estudar. Então, começa a ficar difícil um tempo para o jovem se dedicar, ele tem que dar prioridades, né? Eu acho que esse é um fator. O outro fator são os espíritas. Ora, se o espírita não encaminha os filhos desde que eles são pequenos na casa espírita, né, eles se tornam arredios, não acompanham a família. Então, o ideal seria acompanhar a família. A família participa do centro espírita, os filhos também participam. Eles já começam com esse contato desde que eles são bem jovens e vão assimilando essa cultura. Na questão 18, sobre o que é o espiritismo, se é uma religião ou uma filosofia, 63% responderam que não é uma religião, mas uma doutrina ou filosofia com consequências morais. O espiritismo não é uma religião? Então, isso é uma discussão muito grande no movimento espírita, né? Cada um tem um entendimento dessa matéria, né? Eu vou dar o meu entendimento, não sei se é certo, se é errado, ou se é mais certo ou mais errado. O meu entendimento é que Kardec deixou claro nos primeiros anos, e isso está escrito na codificação, que ele nunca se referiu como religião. Depois, anos mais tarde, ele se referiu como religião. A ideia que ele nos passa era o receio de falar que é religião e as pessoas agirem de acordo com o que elas conheciam de religião. Só que o espiritismo é uma religião muito diferente. A vivência religiosa do espiritismo não é a vivência que os católicos, os protestantes, budistas e tantas outras religiões tiveram. É uma coisa diferente. Então, ele teve essa preocupação de não conduzir o público para a religião tradicional. É uma nova forma de viver essa religião. Então, é uma religião muito diferente. Tão diferente que a gente pode chamar de uma filosofia com consequências morais. Esse é o meu entendimento. Isso não diminui Jesus, não torna a pessoa menos voltada para a espiritualidade, voltada para o bem, não é isso, né? É só um entendimento cultural sobre religião e sobre filosofia. Mas esse público deu essa resposta e nessa pergunta eu quero fazer o meia-culpa. Nessa pergunta eu acho que eu não formulei corretamente, porque uma das respostas eu dei mais explicações. Então, subliminarmente, quem lê as alternativas dessa pergunta, subliminarmente, ele fala, poxa, se essa resposta tem mais explicações, essa deve ser a certa. Né? Mas não tem certo ou errado, tem assim como eu penso. Né? Logo no início na pesquisa eu digo, não há certo ou errado, é como você pensa. E nós temos que respeitar o que cada um pensa. Né, sem fazer juízo de valor. Então, mas nesse ponto eu vou reformular essa pergunta e no próximo ano eu a farei de novo, mas para ver os resultados. O que mais te surpreendeu no resultado dessa pesquisa? Esse conjunto de informações. Eu fiz 40 perguntas e é muito, gente. Os entendidos em pesquisa aconselham a fazer menos perguntas, porque as pessoas não se sentem animadas a responder uma pesquisa tão grande assim. Mesmo assim, eu tive 4.802 respostas de todos os estados do Brasil, de 715 cidades.
Quer dizer, a participação foi muito grande. Então, só a participação eu já fiquei satisfeito. Quer dizer, os espíritas querem ajudar, querem dar informações. Nós precisamos nos estruturarmos e nos organizarmos para acolhermos essas informações e mais, elas serem úteis às nossas decisões internas, às nossas comunicações. Então, o que eu gostei? Eu gostei de muitas coisas. Por exemplo, 40% dos espíritas acreditam que são médiuns. Então, eu acho um número muito grande. A cada 10 pessoas, 4 são médiuns. Eu, por exemplo, não sou. Gostaria de ser, mas não sou. Então, eu fiquei surpreendido, né, com essa informação. Fiquei surpreendido também que é uma doutrina reencarnacionista. E aí eu pergunto, você lembra de alguma encarnação? Mais de 70% não lembram. Ah, mas algum espírito, alguém lhe contou, algum médium lhe contou quem você foi na outra encarnação? Também, 70 e poucos % nunca. Eu pergunto mais, é uma doutrina que fala que todos nós temos um guia espiritual que nos ajuda durante a encarnação. Geralmente é um familiar nosso de outras vidas, né, que nos ajuda, um pouquinho mais superior a nós, para poder servir de conselheiro. E aí eu pergunto, você conhece o seu guia? Não, a maioria não conhece. Mas alguém lhe falou quem é o seu guia? Também não. Então essas perguntas me surpreendem. E me surpreendeu também um fato, que nós recentemente tivemos a Bienal do Livro, né? E o Espiritismo é a doutrina com mais livros. Eu não sei se o público sabe, mas já passam de 5.000 títulos espíritas. Olha, estou dizendo só espírita, não estou dizendo espiritualista. Só espírita, mais de 5.000. Nós temos, o último levantamento, que foi no começo desse ano que eu fiz, foram 980 autores espíritas. E aí eu pergunto para os espíritas, que o censo já disse que tem cultura mais elevada, classe econômica mais elevada, classe social mais elevada. E aí eu pergunto para esse público, que é de uma doutrina que é feita de livros, quantos livros você lê por ano? E a grande maioria lê menos que 5 livros. Aí você faz as contas, tem 5.000 livros no Espiritismo. Poxa, não vamos recomendar que todo mundo leia 5.000 livros para ser espírita, né? Mas eu calculo que se a pessoa conseguisse ler 200 livros desses 5.000, selecionar 200, os melhores, ela teria uma boa percepção do que é o espiritismo. Mas uma pessoa que lê 5 livros por ano ia demorar décadas para ler, e talvez fosse desencarnar e não tenha lido ainda os 200 livros. Então, os espíritas precisam ler um pouquinho mais. Pelo menos um livro por mês, no mínimo. Ivan, você escreveu um livro, Como Administrar Melhor o Centro Espírita. Segundo a última pesquisa do IBGE, aumentaram-se os adeptos dessa doutrina. Os centros espíritas estão preparados para receber esse público? Então, essa é uma pergunta que nós fazemos já há muitos anos, né? Mas o movimento espírita está demonstrando que está preparado. Isso não quer dizer que não tenha erros. Isso tem erros, mas ele está preparado. Ora, o espiritismo alcançou um estágio no Brasil, ele passou de uma casa de loucuras, casa de loucos, ele passou de ser proibido a sua manifestação na sociedade, ele passou de um estágio que eu vivi, que você não poderia entrar numa grande livraria e perguntar, você tem livro espírita? Que ele não tinha livro espírita. E ele nem gostaria que você perguntasse e que as pessoas ouvissem isso. Hoje o livro espírita está em destaque na livraria, está na frente da livraria, em destaque. O espiritismo é uma doutrina que tem uma boa imagem na sociedade. Desde o programa Voluntários da Ruth Cardoso, que era esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eles fizeram um levantamento e identificaram que a doutrina espírita
faz mais pelo social, proporcionalmente ao seu tamanho, do que as outras religiões. Tem mais voluntários fazendo bem a doutrina espírita. Então, ela alcançou um estágio muito bom. Então, eu sou um dos críticos, mas críticos assim, para direcionar e orientar a Casa Espírita a fazer melhor. Mas eu tenho que ser o primeiro a reconhecer que tudo isso que nós temos hoje, nós conquistamos com as pessoas de boa vontade. Com as donas de casa, com o motorista de táxi, com o pedreiro, com o marceneiro, com o engenheiro, com o médico, que se prestaram a fazer um serviço voluntário de boa vontade e fizeram bem até agora. Tem oportunidade de melhoria? Tem muito, graças a Deus. Mas nós estamos caminhando aceleradamente. Você falou da importância dos livros. E os filmes espíritas, você acha que ajuda na divulgação da doutrina? Aí eu linko essa tua questão com a primeira que você falou sobre os jovens. Hoje é uma linguagem atual. Eu não sou dessa linguagem, mas eu admiro, eu gosto, e a cultura está me fazendo entrar nessa linguagem, a linguagem visual, em movimento, a linguagem do vídeo. Essa linguagem é moderna, ela é profunda, você aprende por todos os sentidos seus, né? Você capta as coisas por todos os sentidos, não é só uma leitura, você interpreta a entonação, os não verbais das pessoas. Então o processo de comunicação é muito mais rico no vídeo. E nós temos que usar muito mais vídeos para passar informações e para ensinar a doutrina. Ivan, quer deixar alguma informação? Infelizmente, nossa entrevista está acabando, mas quem tiver interesse em buscar a tua pesquisa, querer responder, quer deixar um contato, um e-mail, onde buscar essa pesquisa? A minha pesquisa está no meu blog na internet, tem a desse ano e a do ano passado. O meu blog é Blogspot Franzolin. Então é só colocar isso, já aparece o meu blog, tem lá alguns artigos, e principalmente o foco é essa pesquisa. O que eu gostaria de deixar de mensagem para o público, que eu sei que na pesquisa que eu fiz, Elisângela, 51% trabalham na Casa Espírita e 49% não. Então, é um número grande de voluntários, de trabalhadores, porque esse é o caminho, é como se fosse uma empresa, eu diria, é uma carreira, né? Eu entro como frequentador e saio como trabalhador, porque eu me engajo, eu absorvo essa cultura, essa filosofia e a coloco em prática. Então, isso é o movimento espírita, nós convidamos as pessoas a se engajarem nessa proposta, a vestirem a camisa. Então, é nesse processo que as pessoas começam a trabalhar dentro de si e de si para fora, para o próximo. Então, o movimento espírita é muito rico de exemplos, de pessoas que fizeram bem, que ajudaram famílias, que ajudaram crianças, idosos, que ajudaram gestantes, que ajudaram tanta gente necessitada. Então, é dessas pessoas que nós precisamos. Precisamos de espíritas conscientes, bons cidadãos, que querem melhorar agora e depois que desencarnarem. Então, é uma doutrina que olha a todos nós de forma holística. Você não é só esse ser encarnado, você é muito mais do que isso. E você pode aproveitar esse estágio que você está aqui aprendendo, que a finalidade da encarnação é educacional, é de progresso, né, é de crescimento. Você pode aproveitar esses momentos e aprender muito mais e render muito mais na sua vida infinita que é. Ficou aí as considerações de Ivan. Obrigada pela presença, agradecemos. O programa de entrevistas da TV Web Luz fica por aqui. Até uma próxima. Até uma próxima.